Então, gente, na rua de novo, gravando mais um vídeo. É o lugar que a gente tem, o momento que a gente tem, conversar sobre alguns assuntos. Vocês vão ouvir alguns barulhos externos aí, que é uma rua movimentada. Enfim, e o primeiro tema, sugestão de uma amiga, nossa amiga Márcia, a sugestão do primeira questão e segunda questão. Sobre o fato das pessoas ajudarem. Muitas vezes as pessoas nos ajudam e nos passam a impressão de que estão ajudando por dó. Isso de uma maneira indireta ou diretamente, às vezes nos passa a impressão que a pessoa está ajudando por dó, por compaixão, e isso faz com que a gente se sinta, de uma maneira geral, a gente se sente bem por estar sendo ajudado, mas por outro lado, não se sente assim meio que, né, pô, a pessoa tá me ajudando porque tá com dó e tal. Então assim, no mundo as pessoas ajudam, muitas vezes as pessoas nos ajudam para futuramente falar que nos ajudaram, né? Às vezes inconscientemente elas nos ajudam, para no fim das contas incharem o peito e falarem que nos ajudaram, né? Questão do ego. Muita gente gosta de fortalecer o ego, de se mostrar que está ajudando. Sabe aquela coisa que você ajuda para depois mostrar que você está ajudando, que você foi bonzinho? É mais ou menos isso. Então assim, o mundo que a gente vive é isso. As pessoas estão preocupadas com seus serviços, as pessoas estão preocupadas com dinheiro, muitas vezes ajudam para fortalecer o ego e não exatamente para fazer o bem, simplesmente por fazer o bem, sem olhar a quem ou sem pensar num retorno. É óbvio que tudo que a gente faz retorna, o universo trata de retornar para nossas vidas, né? Agora, tem algumas pessoas, eu por exemplo já passei algumas situações difíceis na minha vida, tá? Eu já passei por uma situação há algum tempo que estava desempregado, café da manhã era cuscuz, almoço era cuscuz, às vezes na janta era miojo. E ó que eu tenho muitos amigos, né? E família também, a família longe. Só que assim, a gente tem que entender que algumas pessoas elas estão preparadas para ser ajudadas às vezes no momento, e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber ajuda. Se você pegar um exemplo aí de um alcoólatra, por exemplo, tá te pedindo dinheiro para pagar a conta e tudo mais, mas enfim, às vezes você não vai dar o dinheiro porque você sabe que o cara vai encher o caneco, né? Então a ajuda que você pensa em dar para o cidadão, às vezes é uma clínica, às vezes é sei lá, direcionar ele ao alcoólatras anônimos e tal, para ver se a pessoa se recupera, né? Então assim, naquele momento a pessoa não está preparada para receber ajuda financeira, muitas vezes. E tem outro lado também da moeda, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para ajudar também, não foram tocadas para isso, né? Porque para você ajudar uma pessoa você tem que ser tocada, quando é sincera a ajuda, né? Sem interesse nenhum, tem que ser tocada. Muitas vezes a gente é tocado no coração, aquela vontade de ajudar, fala, pô, vou ajudar porque a pessoa precisa, mas às vezes você ajuda sem pensar em retorno nenhum, ajuda por ajudar, porque se sente bem, né? Para as pessoas que são equilibradas, emocionalmente, e elas são carismáticas, são pessoas bondosas, né, carinhosas, elas não ajudam para ter exatamente um retorno, elas ajudam como uma forma de terapia para se sentir bem, ponto. Não futuramente pensar em falar, não, eu ajudei fulano só tá aí porque eu ajudei, enfim. Então assim, infelizmente o mundo é assim. Muitas vezes a gente julga as pessoas, mas a gente não sabe o que a pessoa está passando também, né? Às vezes ela ajuda sim por dó, mas ainda assim é uma coisa boa, porque a pessoa te ajuda porque está com dó de você, sim, mas eu acho que é interessante quando você não tem o vitimismo, né? Porque não tem coisa, pro vitimista não tem coisa melhor do que ser ajudado quando ela se coloca na situação de vítima, de coitadinha, né? Não é o caso da nossa amiga, né? Eu conheço a história dela, sei que ela não se faz não é vitimista, mas enfim, a gente procurar entender o outro lado. Às vezes as pessoas ajudam mesmo por dó, mas ainda assim estão fazendo uma grande diferença na nossa vida e na vida delas, né? A gente aceitar o mundo como ele é.
né? A gente não pode mudar as pessoas ao nosso modo, né? A gente não pode mudar o modo como as pessoas agem ou pensam a nosso respeito, ou pensam a respeito do mundo. Eu faço esses vídeos, na verdade, não para mudar o mundo, né? Algumas pessoas vão ver o vídeo, vão refletir um pouquinho, porque eu não sou dono da verdade, eu estou em aprendizado também. Acho que cada dia, cada segundo, cada minuto é um momento de aprendizado. E é isso, amiga Márcia. Infelizmente, às vezes as pessoas ajudam porque querem ajudar simplesmente, outras ajudam por dó. Algumas vão ajudar para fortalecer o ego, para futuramente falar, não, fulano tá hoje legal, mas eu ajudei ele a chegar naquele ponto, né? Então assim, é o mundo, infelizmente, você não pode esperar muito do ser humano. Às vezes a ajuda que você precisa, às vezes você ora, às vezes você pede ajuda para Deus, para os seus mentores, para o seu anjo da guarda, e a ajuda não vem, mas muitas vezes a ajuda não vem porque não é o momento de você ser ajudado ainda. Existe um momento para tudo, né? Para tudo na vida existe um momento certo para as coisas acontecerem. Muitas vezes você está passando por uma necessidade muito pesada, né? E você pede ajuda para tudo quanto é gente. E você vê que as pessoas, não posso ajudar. Pô, mas meu Deus, o que está acontecendo? Que ninguém me ajuda. E muitas vezes você tem que passar por aquele momento de sofrimento, aquele momento pesado para aprender de alguma maneira, né? Infelizmente o ser humano, o maior lapidador do ser humano é o sofrimento, infelizmente. E não tem como fugir disso, porque o mundo é assim, esse mundo que nós estamos encarnados é assim. É um mundo de sofrimento, basta você olhar para o lado, você está na rua, olha para o lado e você vê um monte de gente dormindo em calçada, às vezes bebendo água da sarjeta, eu mesmo já vi. Então quer dizer, é um mundo difícil que a gente está, e a gente tem que procurar entender as pessoas dentro de um equilíbrio, né? Você é responsável pelo seu equilíbrio, e você não pode perder o teu equilíbrio por causa dos outros, né? Muitas vezes no trânsito mesmo, eu dirijo todo santo dia, às vezes o cara provoca, xinga. Quer dizer, é direito dele xingar? Sim, ele tem o direito de xingar. Mas o mais importante não é o direito que ele tem de tentar me atingir, me xingando. É a maneira como eu encaro a situação, né? O cara quer xingar, ele xinga. Ele tá xingando, pode xingar, meu filho. Pode xingar, não me agredindo. Xinga, às vezes eu fecho sem querer o cara, às vezes o cara me fecha. Enfim, tem que procurar entender a situação. Agora, a coisa mais importante é você entender onde você está e o que você pode fazer agora nesse momento. O cara tá te xingando, você fala, não, eu não vou cair na pilha do cara. É direito dele xingar? Tanto é que ele tá xingando. Às vezes a pessoa quer fazer maldade, é direito dela fazer maldade, prejudicar alguém? É direito. Ah, não é direito? É direito sim, tanto é que as pessoas fazem isso. As pessoas nos prejudicam, as pessoas nos enganam, as pessoas nos traem. Você tem um relacionamento, por exemplo, o seu cônjuge, ele tem direito de te trair? Tem. É certo? Não é, mas ele tem direito. Tanto é que faz. Eu mesmo já fui enganado, já fui passado por trás, enfim. Era direito da pessoa fazer isso? Era. Era certo? Não é questão se é certo ou errado, é direito dela de errar, de passar quem ela quiser para trás. Agora, o mais importante é a maneira como eu vou encarar tudo isso. A pessoa me passou para trás, me enganou. Ela vai ter o troco dela. O universo se encarrega disso aí. Muitas vezes a pessoa não precisa da tua raiva, não precisa do teu julgamento, sabe? Porque nada foge desse mundo. Você não consegue fugir das tuas responsabilidades, do que você faz aqui. Então é bem por aí. O mais importante é a maneira como você encara as coisas, né? O cara pode me chamar de filha da mãe, pode me chamar do que quiser. O importante é como eu vou encarar tudo isso, né? Às vezes a pessoa está desequilibrada, a pessoa está desequilibrada, deixa ela. Mais cedo ou mais tarde ela vai entender que ela estava errada, né? Se não entender também, o universo vai tratar de cobrar. Normalmente cobra com... Normalmente não, sempre vai cobrar com juros e correções. Então as pessoas não merecem o teu ódio, não merecem a tua raiva, tá? Em algum momento elas vão ter esse retorno. É a lei do universo, é lei. E não se foge dessa lei, não se foge dessa regra. A outra questão, bom, eu espero que tenha ajudado de alguma forma nessa questão. A outra questão também sugerida por ela, a questão da gratidão, né? Quantas vezes a gente não passa por alguns problemas na vida e às vezes a gente acha, algumas pessoas acham até que Deus abandonou elas, né? Mas na verdade Deus não abandona ninguém, o plano espiritual não abandona ninguém, você está sempre acompanhado.
por mentores, por anjo da guarda, e o plano espiritual ele sabe o que faz no direcionamento que eles nos dão, né? Eles sabem muito bem o que fazem, né? A gente que não consegue perceber ou entender a situação. E às vezes a gente passa por dificuldades, nós só vamos entender essa dificuldade muito tempo depois, o porquê de tudo isso, né? Você passa por enfermidades na vida, passa por situações difíceis que você depende de outra pessoa. Quantas pessoas não estão no hospital aí que depende de outra para dar banho, para limpar? E naquele momento a pessoa não abre a consciência, não consegue entender o porquê. Poxa vida, eu oro, eu sou uma pessoa legal, mas por que eu tenho que passar por isso? Esse é um mundo de provas e expiações. Você tem que passar por isso aqui. Você num outro plano superior, você não vai passar por essa situação, porque essas experiências você tem que viver aqui. E elas são fundamento de evolução. Todo sofrimento que a gente passa por aqui, todas as dificuldades que a gente passa por aqui, são ferramentas da espiritualidade para nos lapidar, né? Como disse anteriormente, o maior lapidador do ser humano é o sofrimento. Não existe melhor, tá? Se você não aprende por bem, você vai aprender pelo sofrimento, pela dor, e não tem como fugir disso. Muitas vezes você pode ser a melhor pessoa do mundo, você vai passar por situações difíceis, que são situações justamente para te lapidar, te tornar um ser humano melhor. Algumas situações você entra, né? Você acaba entrando, mas tenha certeza, se você escolher um caminho errado, em algum momento você vai perceber que aquele caminho estava errado e você pagou o preço, ou você teve que sofrer um pouquinho para aprender que aquilo ali era errado e que você precisa melhorar. Mas eu acho que a coisa mais significante nessa questão toda de você viver nesse mundo é a gratidão, você ser grato, mesmo em situações complicadas. Você é uma pessoa que ora, passa por problemas difíceis, cara, todo mundo passa. Não pense você que o seu sofrimento é o maior sofrimento do mundo, tem gente que sofre muito mais. E algumas pessoas sofrem tanto, mas são muito gratas a Deus, não tiram o sorriso do rosto, não tiram essa questão do pensamento positivo, pensando que tudo vai dar certo, que tudo vai se resolver. E muitas vezes se tornam exemplo para nós, né? E é isso, eu já conheci muitas pessoas que passaram por sofrimentos, hoje vivem bem e são gratos por esse sofrimento, porque ensinaram, aprenderam com esse sofrimento, com essa situação complicada, né? Enfim, existem vários tipos de sofrimentos que, se a gente for falar aqui, vai o dia todo, né? Você tem sofrimentos financeiros, com finanças, você tem sofrimentos com doenças em hospitais, você tem, nossa, é um leque enorme. Você tem sofrimentos em relacionamentos, né? Que para quem está de fora não parece um sofrimento, mas para quem está dentro da situação é muito doloroso, né? Algumas situações. E é isso, eu acho que é interessante a gente sempre ser grato por tudo, sabe? Tentar sair da situação. Você está numa situação complicada, está numa situação difícil demais, ser grato. Deus, obrigado por eu estar passando por essa situação. Eu não sei o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso, mas me ajude a sair dessa situação e procurar o caminho. Tá sempre sintonizado com o plano espiritual para tentar achar uma forma de sair dessa situação. O fato de você estar numa situação difícil não quer dizer que você tenha que permanecer nessa situação, estacionar nessa situação. É você buscar dentro de você uma saída, porque você é responsável pelo caminho que você tem que trilhar, e as escolhas são suas, sejam boas ou sejam ruins, elas vão te levar a um único caminho, que é a evolução, é você evoluir como pessoa, como espírito nesse plano. E isso aqui tudo é uma faculdade para você aprender. Não existe outra escola fora desse planeta que você vá aprender melhor do que aqui, todas essas situações que nós vivemos no dia a dia. Então assim, gratidão sempre, tá? Tá passando por uma situação difícil? Seja grato, obrigado Deus por eu estar passando por essa situação, mas me ajude a sair dessa situação, porque Deus não vai colocar um fardo nas tuas costas que você não possa carregar. Às vezes você acha que está muito pesado, e você se ajoelha pedindo ajuda para os seus mentores, pedindo ajuda para Jesus Cristo, e a ajuda não vem, você fala, não estou aguentando mais, mas no fundo Deus sabe, Jesus Cristo sabe que você aguenta um pouquinho mais. Aí no momento certo você vai ser ajudado
No momento certo, você vai sair dessa situação. É importante sempre pensar positivo, manter o equilíbrio sempre. Equilíbrio é a base de tudo nesse planeta. E para você chegar a um equilíbrio, você tem que se colocar na situação de agora. O que eu tenho agora? Tô com muitos problemas na vida, mas o que eu posso mudar agora? Porque o passado você não pode mudar mais. O futuro você não tem controle nem de 80% do que pode acontecer amanhã ou daqui a pouco. Mas e o agora? O que você pode fazer agora? Como você pode mudar agora? A única maneira é tentar se equilibrar, tentar entender o mundo da forma como é, né? Que não é fácil, lógico que não é fácil. E você tentar mudar, se mudar interiormente. Pô, tá numa situação difícil, pô, tô desanimado, põe a musiquinha, tenta, sabe, pensar positivo. Eu tô cheio de problemas na minha vida. Começa a colocar planos na tua vida, que essa situação uma hora ela vai passar. Já começa de agora, pensando no que você vai fazer quando essa situação mudar. Porque a partir daí você já começa a mudar o teu destino. Você já começa a criar um ambiente favorável para que você saia dessa situação, né? E lógico que tem que ter fé também, né? Você tem que sempre estar antenado com o plano espiritual, sempre estar atento e seja grato sempre, independente da situação. Se você está sofrendo muito, se você acha que não aguenta mais, meu Deus, eu acho que eu vou morrer porque eu não estou aguentando mais. Se Deus te colocou nessa situação, Ele sabe o que está fazendo. Se o plano espiritual te deixa nessa situação, está muito difícil, eles sabem o que estão fazendo. A gente que não tem entendimento para compreender a dinâmica da coisa, né? Então assim, comece a fazer os planos para depois, pô, essa situação vai passar, o que eu vou fazer depois? Já começa a pensar nas coisas positivas que você vai fazer, que você já começa a mudar teus pensamentos, a tua energia, aquela energia positiva começa a brotar dentro de você, aquela coisa de esperança começa a surgir dentro do teu ser e as coisas mudam. Só que as coisas não mudam quando a gente quer. Tudo tem um tempo certo, sabe? Não adianta você querer correr, não, tem que mudar o quanto antes, não, as coisas acontecem no tempo certo. Só não estaciona, continua se movimentando, continua correndo atrás do que você quer. E continua acreditando em Deus, continua acreditando no plano espiritual, nos seus mentores, nos seus anjos da guarda e vai em frente. E é isso, gente. Gratidão sempre, tá? E eu espero que a nossa amiga Márcia eu tenha ajudado de alguma forma. Eu acho que eu não sou o dono da verdade. Estou nesse plano também para aprender, mas eu acho que o legal desse mundão é a gente poder conversar com as pessoas, discutir alguns assuntos. Às vezes a pessoa só quer falar, às vezes a pessoa só quer que apareça alguém para ouvir ela, né, em alguns momentos difíceis. E às vezes quando a gente se encontra sozinho, é naquele momento que o plano espiritual está agindo. Não pense você que quando você está numa situação difícil, que você depende dos outros, você está numa situação complicada que você não aguenta mais, acha que não faz mais sentido viver. É nesses momentos difíceis que o plano espiritual age. É nesse momento que Jesus Cristo, Deus, seus mentores, eles vão atuar. É nesses momentos difíceis. Se você tiver um certo equilíbrio, se você parar, esquecer do mundo, pensar e colocar a atenção para dentro de você, você vai entender isso que eu tô falando para vocês. No momento mais difícil de sua vida é aquele momento que o plano espiritual mais trabalha para te dar o direcionamento das coisas, tá? O momento é difícil, mas eles nunca nos abandonam. Eles sempre estão ali. E nos momentos mais difíceis são os momentos que eles mais trabalham para nos dar um direcionamento, para tentar nos deixar equilibrado, sintonizado com eles. Então, lembre-se sempre disso. Nos momentos mais difíceis de sua vida são os momentos que você está amparado espiritualmente. Mas tem certas coisas que você tem que passar e eles não podem tirar isso de você. Tem alguns sofrimentos que você vai passar na vida que você tem vários mentores ali, vários anjos da guarda ali, sabe, dando uma força para você, mas eles não podem tirar a experiência que você tem que passar. Eles não podem tirar aquele momento sofrido que você tem que passar, que vai ser muito importante para você. É lógico que eles estão ali para te ajudar a sair dessa situação, mas naquele momento você tem que passar por aquele caminho difícil, por aquele caminho cheio de pedras, de espinhos, e eles estão sempre ali, eles nunca nos abandonam, né? Gratidão sempre,
tá? Independente da situação, nunca perca a esperança. E é isso, gente. Eu vou falar também sobre a questão, esse já é o terceiro tema, parece que não tem ligação, mas tem. Sobre os avisos do plano espiritual, tá? Nos últimos dias aí, teve alguns dias atrás aí, que eu dirijo todo santo dia, e chegou um momento que eu falei pro meu chefe, ó, o carro tá meio estranho, tá fazendo um barulho estranho e tal. Meu chefe falou, não, mas deve ser alguma borrachinha aí na suspensão e tudo mais. O que acontece? Eu dirigindo, tava voltando para a empresa, não tava correndo muito, ia entrar em uma rua, dei a seta que ia entrar, e tinha um carro na minha frente que ia entrar na mesma rua. Quando procurei o freio, não tinha freio. Puxei o freio de mão, acabou batendo no fundo do carro, enfim, causou um certo transtorno. Eu só vim entender que isso foi bom depois de uns 3, 4 dias, que eu vim entender que foi bom ter acontecido isso. Aí, enfim, eu tive que levar o carro depois meio amassadinho e tal, não amassou tanto. O carro da frente que amassou. Um barulho miserável aqui do lado, mas tudo bem. Enfim, o meu carro não amassou muito, mas amassou o carro da frente. E eu levei o carro no mecânico. Quando chegou no mecânico, eu falei, meu, dá uma olhada na suspensão do carro, que tá fazendo um barulho meio estranho, cara, quando eu giro o volante, quando eu esteço o volante. E foi o que ele fez. Quando ele foi analisar a suspensão, tinha um parafuso, que eu não entendo muito bem de mecânica, que ele retirou e me mostrou. Eu filmei essa peça, esse conjunto, na verdade eram duas peças, uma encaixada dentro da outra, que faz parte do direcionamento das rodas. Ele me mostrou e falou, cara, você deu sorte, dei graças a Deus, viu, de você estar vivo, porque se você está numa rodovia e essas duas pecinhas aqui, elas se soltam, você perde a direção do carro. Provavelmente a roda ela iria se soltar de lado, parcialmente, e iria travar na parte de baixo da lataria do carro. Provavelmente se eu tivesse aí uns 90, muito provável que eu capotasse o carro, causasse um dano muito maior aí, a minha vida e a vida do próximo, né? Porque todo dia eu pego rodovia, né? Sempre pego uns caminhos aí em rodovias e tal. Então assim, eu fiquei muito grato que isso aconteceu. Mas vim entender depois. O plano espiritual já estava me dando dicas, falou, cuidado com isso, vê se não corre muito, porque no nosso serviço a gente corre para lá, corre para cá e tem que produzir, e eu tenho sempre o costume de estar sempre apressado, né? E foi bom ter acontecido isso, porque se eu tivesse numa rodovia com pressa para fazer algum outro serviço, com certeza, se tivesse soltado, eu teria causado aí um dano enorme na minha vida, ou na vida de uma terceira pessoa, tinha batido em outros carros, enfim, tinha causado um dano absurdo, né? Porque o carro que eu ando, ele normalmente anda carregado, muito pesado. Então assim, é legal a gente estar bem sintonizado, bem equilibrado, sabe? Para receber as intuições do plano espiritual. Eu sou muito grato. Eu bati no fundo daquele carro, mas foi um aviso de que coisa pior poderia acontecer. Então assim, de alguma forma, eles me colocaram nessa situação para bater o carro e entender que aquilo ali, mesmo sendo, causou todo um transtorno, antes aquele transtorno do que uma coisa pior, né? Que seria, poderia perder, poderia desencarnar e desencarnar outras pessoas, né? Que provavelmente nem conheço, né? Então assim, a gente tem que entender o mundo que a gente está, que é difícil, e tem que estar sempre sintonizado, com muita fé, tem que estar para cima, procurar estar sempre com o astral lá em cima, para entender os direcionamentos que o plano espiritual nos passa. Você só pode entender o que o plano espiritual te passa se você estiver equilibrado, se você estiver calmo, se você estiver, de vez em quando, você parar analisando toda a situação e olhar para dentro de você. O mundo está se acabando lá, está todo mundo brigando e você está aqui, hein? Vendo o que está acontecendo e entendendo exatamente o que está acontecendo lá fora, mas você está bem aqui dentro da tua fortaleza. Você tem que ser a fortaleza, né? Para certas coisas você tem que ser uma fortaleza. E tem que ser uma coisa inabalável, que a situação está acontecendo, o mundo está se acabando e você está ali equilibrado, não é frio, não é uma questão de psicopatia, é você parar e analisar, entender o mundo onde está vivendo, e entender que as pessoas são difíceis, né? E entender que o plano espiritual ele sempre nos dá um caminho certo, só que a gente muitas vezes não consegue decifrar, não consegue captar, né, essas mensagens, essas dicas. Eu vou ficando por aqui, o vídeo já está longo pra caramba, né, gente? E vou agradecendo a todos os inscritos no canal aí.
daqui a pouco tem que voltar pro trabalho. E é isso, gente. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz e até a próxima.